Ao entrar no quarto do seu filho e vê-lo desenhando, esse homem foi até o garoto perguntar sobre o desenho e, para sua surpresa, se deparou com uma sinistra arte de um homem na forca. E, ao questionar o menino sobre isso, essa foi a resposta que ele deu. Elliot, what are you doing? I'm drawing a picture. Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? The man is hanging up there. Oh, really? Yeah. Pro espanto do pai, o garoto diz que está desenhando aquilo, pois está vendo o homem pendurado no teto do quarto, onde nós não vemos nada e nem ninguém. Pelo menos, ninguém que a câmera tenha conseguido capturar. E a situação fica ainda mais medonha, quando o garoto confessa que o tal homem o perturbaria durante todas as noites, provocando sons de batidas pelo quarto. What does he do? He annoys me at the night. Why? Because he does this. Oh, really? But I'm not allowed to tell anybody. Okay. Após esse dia, o garoto ainda teria sido encontrado falando com o tal homem, rendendo uma filmagem assustadora. Stop it. Elliot, what are you doing? I see the man hanging. Oh, really? Right. He's crying, and I keep saying stop it. Is he crying? Sem saber se o seu filho estaria apenas inventando tudo aquilo ou se haveria de fato verdade na sua história, o dono da casa decidiu mover o garoto para outro quarto, já que ele já tinha reclamado que não estava mais conseguindo dormir. Só que nesse outro quarto, o pai também instalou uma câmera para ver se algo aconteceria durante a madrugada. E eis aí o que foi filmado. Stop it. He's scaring me. Procurando respostas, o homem decidiu compartilhar sua filmagem nas redes sociais, tentando entender se o que está acontecendo poderia ser só o fruto da imaginação fértil da criança ou se a casa poderia estar sendo atormentada por forças além da nossa compreensão. E de toda forma, ele já disse que levará seu filho ao psicólogo para começar um acompanhamento mais profissional, o que me parece uma boa ideia. Mas e você? O que acha que pode estar acontecendo naquela casa? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto fazia uma investigação paranormal nesse antigo presídio abandonado em Nevada, nos Estados Unidos, o dono desse canal no YouTube acabou registrando algo que parece ir além da nossa compreensão. Alright, I'm gonna head back. Durante alguns instantes, podemos ver o que parece ser um vulto, uma imagem quase transparente de uma pessoa passando pelo corredor e atravessando as barras de uma cela como se elas nem existissem. E esse homem não foi o primeiro a vivenciar uma experiência dessas naquele local, pois esse time de investigação de um outro canal também registrou algo que parece difícil de ser explicado. I'm the newest prisoner. Which cell's mine? Inexplicavelmente, nesse momento, o rosto do homem é coberto por uma espécie de manto esfumaçado escuro, que torna impossível vê-lo durante um curto período de tempo. E como não houve nenhuma mudança na exposição da luz, fica difícil entender por que isso teria acontecido, ou como o rosto dele pode ter simplesmente desaparecido mesmo com uma lanterna apontada diretamente para ele. Nas páginas voltadas a investigações paranormais, muito se discute sobre filmagens como essas,
onde os mais céticos acusam de farsa e os crentes no sobrenatural alegam que um lugar como esse seria o palco perfeito para esse tipo de fenômeno. E apesar de não sabermos com certeza quem pode ou não estar certo, filmagens como essas alimentam ainda mais as lendas sobre o assombrado presídio abandonado de Nevada. Enquanto fazia uma caminhada pela floresta, esse homem começou a ouvir sons estranhos, como se fossem gemidos pedindo por ajuda, vindo de toda parte. E mesmo após sair correndo, os sons continuaram. He was right there. Além dos sons esquisitos, uma outra coisa chama atenção nessa filmagem, que é o comportamento desse coelho selvagem, que mesmo com a aproximação da pessoa, continua parado, como se tivesse mais medo do que estaria dentro do mato do que da pessoa que vinha em sua direção, o que é uma atitude muito incomum. Camille, he was right there. Segundo a história, a pessoa que fez a gravação não faz ideia do que teria acontecido ali, e disse que os sons só pararam quando ela já estava fora da floresta, deixando para trás o mistério do que estaria causando esse barulho perturbador. Ao levantar às 5 da manhã para trabalhar, um homem na República Dominicana não fazia ideia da situação bizarra que vivenciaria no corredor do prédio. Apesar de não ter visto aquele vulto passando pelo final do corredor antes de olhar as câmeras de segurança, ele ainda assim, lá na hora, tinha percebido alguma coisa passando de canto de olho, mas nem imaginava uma coisa dessas. Na internet, muitas pessoas comentaram acusando o vídeo de ser uma farsa feita com algum programa de edição. E por causa disso, o próprio rapaz gravou outro vídeo mostrando o corredor e negando que o vídeo seja uma farsa. Apenas computação gráfica, um app de edição, ou essa sombra poderia ter uma explicação mais obscura e misteriosa? Cabe a você escolher no que acreditar. Lendas sobre criaturas assustadoras que surgiriam enquanto dormimos sempre foram contadas por aí. E às vezes surgem filmagens misteriosas como essa que nos lembram essas histórias. No início da filmagem, vemos alguma coisa que parece entrar quarto adentro, e pelo tamanho e velocidade, poderia ser algum animal de estimação. Mas o fato dele parecer atravessar a porta fechada coloca essa teoria em xeque. Além da garota afirmar para sua mãe que está com medo de um monstro na janela. Monstro invisível aos olhos da mulher, que vai até lá e nada encontra. Are you okay?
No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. Scary. Huh? Scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster. It's scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Assim como na primeira filmagem de hoje, a maioria das opiniões se divide em quem acredita em um fenômeno sobrenatural e aqueles que atribuem toda a história à imaginação fértil de uma criança. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa filmagem? Enquanto voltavam para a casa da fazenda durante a noite, 2 trabalhadores rurais se depararam com uma cena que, mesmo filmando, não conseguiram acreditar. O que a princípio parecia apenas uma pessoa abaixada próxima do poço, logo toma uma aparência enigmática, se movendo para mais perto do poço. Após o ocorrido, os homens teriam fugido do local, carregando uma história que poucos conseguiram acreditar mesmo depois de ver a gravação. Enquanto estava em casa durante a noite, esse jovem percebeu uma figura incomum de pé completamente parada na rua em frente à sua casa. E enquanto gravava toda a situação tentando descobrir do que se tratava, isso aí aconteceu. Misteriosamente, os carros passam através daquela coisa que parece estar flutuando no meio da rua, invisível aos olhos dos motoristas que não param, tentam desviar ou têm qualquer reação. E na tentativa de desvendar esse mistério, o jovem vai até lá para ver mais de perto. Assim que começa a se aproximar, a medonha figura, que por ali flutuava, simplesmente desaparece bem na frente da câmera e sem deixar qualquer rastro que pudesse nos ajudar a descobrir o que era aquela coisa. Durante uma exploração pela floresta, Lee, a dona de um canal no YouTube, acabou vivenciando um momento de arrepiar que, segundo ela, não tem explicação. What the hell is that? What the... Durante um trecho da gravação, ouvimos esse som, como se fosse um grunhido sendo emitido próximo da mulher, que se desespera imediatamente. Mas mesmo estando apavorada, segue explorando o local em busca de respostas. Até que, em certo momento, é surpreendida por essa voz pedindo ajuda. Agora, a voz é muito mais nítida do que da primeira vez que se manifesta, e ainda mais quando volta a falar bem próximo da moça. No final das contas, Dee deixa o local sem conseguir as respostas que tanto buscava, mas ainda segundo ela, com a certeza de que algo além da nossa compreensão habita aquela floresta. Enquanto verificava as imagens da câmera de segurança, a dona dessa casa acabou encontrando uma curiosa filmagem que ficou na sua cabeça, e por não conseguir desvendar aquele mistério, resolveu compartilhar. Na filmagem, vemos o que parece ser um animal correndo pelo quintal, só que esse animal, seja ele o que for, simplesmente surge do nada, não vindo de lugar algum, apenas surgindo ali no meio do quintal.
Nos comentários, muitas pessoas acreditam que seja um glitch da câmera, alguma falha do aparelho, e que aquilo possa ser um gato ou cachorro. Mas também houveram comentários sugerindo que muitas vezes animais de estimação podem voltar do além para continuarem próximos dos seus donos. E uma das pessoas que sugeriu essa teoria ainda perguntou se a mulher não teria perdido algum pet recentemente, mas o comentário ainda não foi respondido. Compartilhado pelo canal Sleep Hen, esse misterioso e assustador caso vem assombrando os pensamentos, principalmente das pessoas que amam fotografar com câmeras antigas, como foi o caso dessa imagem registrada durante o Natal. Segundo a história, essa imagem foi feita durante um momento de descontração em que toda a família estava sentada no chão da cozinha conversando. E esse teria sido só mais um dos vários momentos daquele feriado, se a fotografia tirada por uma velha câmera da família não tivesse revelado essa sinistra coisa bem ali, parecendo até o ceifeiro com seu longo manto escuro. E apesar de algumas acusações de edição, a maioria das pessoas se divide entre uma anomalia da câmera ou uma manifestação de alguma coisa que não pertence a esse mundo. A maioria das pessoas costuma se sentir segura em sua própria cama, ou pelo menos todos deveriam se sentir, mas a moradora dessa casa deixou de ter essa sensação após uma das câmeras de segurança da casa registrar algo sobre a cama enquanto ela dormia. Na imagem, podemos ver alguma coisa, parecendo uma espécie de névoa ou fumaça, tomando forma bem em cima da cama. E apesar de ser uma visão arrepiante, surgiram muitos comentários questionando por que não seria um vídeo ao invés de uma simples fotografia. E segundo a resposta dada pela própria autora da imagem, a câmera estaria programada apenas para fotografar caso o sensor de movimentos detectasse alguma coisa, já que os vídeos acabam ficando muito longos por haver muito movimento no quarto e o armazenamento acaba ficando cheio. O que de certa forma faz algum sentido. Mas o que você acha? Acredita nessa explicação? E o mais importante, o que você acha que era aquilo? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhado pelo canal Nukes Top 5, um intrigante vídeo feito durante o ensaio de uma banda vem tirando o sono de muita gente. Dá uma olhada só no que apareceu naquele lugar. No canto direito da imagem, vemos um rosto surgir por trás de um quadro, nesse local que parece uma sala de aula. E seja lá o que for essa coisa, nenhum dos músicos parece ter percebido, assim como a pessoa que faz a gravação, já que não parece ter se assustado em momento algum. A falta de informações sobre essa situação levanta muitas perguntas e faz a nossa imaginação ir longe tentando encontrar uma explicação para o que poderia ser isso. E eu pergunto a você, qual a sua opinião? O que poderia ser essa coisa? Durante a madrugada nesse shopping no México, a equipe de segurança responsável por vigiar os monitores percebeu algo incomum na área de carga e descarga do complexo. Algo que, pelas câmeras, parecia uma garota, e imediatamente entraram em contato com outra equipe para que eles fossem até lá para ver de perto o que aquela mulher estaria fazendo ali. Só que ao chegarem no local, mesmo ela ainda sendo claramente visível pelos monitores da sala de segurança, os vigias que foram até lá não conseguiam enxergar nada. Adelante. A ver dónde. Adelante. Caminen hacia atrás 3 pasos.
Exactamente está a su espalda de ustedes. Ahí me ve. Durante parte da filmagem, um dos seguranças chega a gesticular com os braços abertos em direção à câmera, questionando onde estaria a tal mulher, que, pelo monitor, continuava ali, bem na frente dele. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento. Ahí está. Dime. Adelante, lo escucho. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Hasta ahí está don Enrique y Cristian. ¿Está atrás de ti, Enrique? Sí, ya la abrazaste. Em vários momentos, os seguranças presentes no local chegam a ficar frente a frente com a figura, além de, por vezes, jogarem a luz da lanterna na direção dela, mas sempre sem sucesso, sem em momento algum verem qualquer coisa, chegando ao ponto de atravessá-la enquanto caminhavam no local, protagonizando uma cena bizarra naquela noite, que é lembrada por muitos como a madrugada em que um fantasma foi visto no shopping. Quando saiu para um passeio com seu namorado, a mulher que fez essa fotografia não esperava que algo misterioso pudesse acontecer. Mas ao tirar a foto com uma opção do iPhone que registra 3 segundos da cena, essa intrigante figura surgiu na imagem. Olhando apenas a imagem final, nos parece que se trata apenas de alguém abaixado na grama. Mas algo sinistro é revelado quando assistimos aos 3 segundos gravados pelo aparelho. O que antes parecia apenas alguém abaixado, agora dá a impressão de ser alguém se aproximando do homem. E não só se aproximando de forma normal, mas como se seu corpo começasse pelo tronco, como se suas pernas estivessem dentro do solo. E esse detalhe medonho, aos olhos de muitos, poderia se tratar de uma manifestação do sobrenatural capturada por aquela câmera. Acreditando que sua irmã mais nova mexia na sua refeição sempre que ele virava as costas, um rapaz chamado Billy decidiu fazer uma espécie de armadilha, deixando a câmera ligada para ver o que a garota faria enquanto ele estava ausente. Só que o resultado da filmagem trouxe muito mais perguntas do que respostas. I go poo-poo. I go poo-poo. Dinner. Assim que o rapaz deixa o local, a garota, mesmo estando sozinha, fala com alguém, alertando que aquele prato era do seu irmão Billy. E apesar da situação por si só já ser de arrepiar, uma coisa ainda mais esquisita acontece nesse momento. Pois, reparando bem, o guardanapo do Billy parece se mover sozinho. Let's go dinner. Let's go dinner. O que era para ser só mais uma entrega comum a ser deixada na porta, acabou se transformando em algo de certa forma perturbador para os moradores dessa casa. E isso graças ao vídeo feito pela câmera de segurança instalada na porta da residência. Repara bem no que acontece atrás da entregadora. Em certo momento, quando a mulher se abaixa, acaba revelando uma intrigante figura parada bem atrás dela no fundo do quintal. Figura que não estava lá instantes antes, e que também desaparece instantes depois, como se tivesse se materializado naquele local.
Um detalhe que chama muita atenção nessa gravação é o fato da luz do farol parar na pessoa que vemos de pé, iluminando bem a sua presença e deixando mais difícil de acusar o vídeo de ser uma montagem. Mas se realmente não for, o que poderia ser aquela figura? E como fez para aparecer e desaparecer sem deixar rastros? No final das contas, são essas questões que vêm assombrando o sono das pessoas daquela casa. Ao chegar para trabalhar na sua loja no Brasil, o proprietário reparou que algumas coisas estavam fora do lugar e recorreu às imagens da câmera de segurança para descobrir quem teria entrado lá durante a noite. Mas o que ele não esperava era que a resposta não era sobre quem, mas sobre o que teria entrado na loja. Tá aqui? Tá não. Não, lá vem, ó. Tá vendo? Lá no cantinho. Lá no cantinho. Tá vendo? Jesus da glória é uma pessoa com manto. Tá muito alto. Tá flutuando agora. Na gravação, ouvimos as pessoas impressionadas com aquela sinistra aparição flutuando pela loja, enquanto assistimos a toda a cena gravada pela câmera que, mesmo tendo registrado tudo, o que era ou não aquela coisa, é uma resposta que ela não conseguiu dar, deixando esse mistério no ar até os dias de hoje. Mas e você? Alguma teoria que poderia explicar essa situação? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto olhava para o céu, um homem teria reparado algo estranho em torno de uma aeronave e começou a filmar. Ou pelo menos essa é a história que gira em torno desse misterioso vídeo que anda sendo compartilhado por aí. Na filmagem, vemos 3 pequenos objetos girando em torno de um avião comercial, que segue sua rota não parecendo perceber a presença dos objetos. E toda a situação fica ainda mais evidente utilizando um filtro de temperatura na imagem. Apesar de muitas teorias sobre o que poderia ou não ser esses objetos, nenhum pronunciamento oficial foi emitido pelo governo ou pela própria companhia aérea, fazendo com que muitas pessoas acreditem que o vídeo seja forjado com computação gráfica. Mas ainda assim, muitos comentários surgem alegando crer na possibilidade de algum teste militar ou talvez até algo de outro mundo. Mas infelizmente até o momento ninguém soube explicar com certeza o que estamos vendo nessa gravação. Enquanto filmava suas 2 filhas brincando na sala, uma situação muito estranha começou a acontecer com uma delas, que começou a dizer que estava vendo alguma coisa no corredor, alguma coisa que a estaria assustando. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Por várias vezes a menina demonstra estar com medo do que parece ser invisível aos olhos da mãe e da irmã, que até fica zombando dela tentando assustá-la. E mesmo com a mãe dizendo que não tem nada lá, a garota começa a chorar e acaba se levantando para fugir do local.
E é nesse momento que tudo fica ainda mais sinistro, pois ao dar uma nova olhada para trás, a outra menina também vê. E seja lá o que for que ela viu, o medo e desespero que ela demonstra gela até a alma de qualquer um que assiste a essa gravação. Look at me. Look at me. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? Essa filmagem já foi bastante debatida em páginas sobre o sobrenatural, e apesar dos mais céticos acreditarem que as meninas estão mentindo ou até imaginando coisas por serem crianças, alguns amantes do sobrenatural dizem acreditar que crianças às vezes podem ter uma facilidade maior de ver coisas do além, e talvez essa possa ser a explicação para a reação das meninas. Mas e você? O que acha que pode estar por trás da reação delas? Uma legítima manifestação do sobrenatural ou apenas a fértil imaginação de uma criança? O que era para ser apenas um passeio na floresta com seu melhor amigo acabou se transformando em um momento de medo depois que o homem reparou que eles não estavam sozinhos naquele lugar. No fundo da imagem, por entre as árvores, vemos essa intrigante figura caminhando. Figura que mais se parece com uma assombração por ser muito pálida e quase transparente, fazendo algumas pessoas duvidarem que poderia ser uma pessoa real, atribuindo a essa aparição uma manifestação do sobrenatural, como um espírito da floresta ou talvez a alma de alguém que tenha deixado a vida naquela região. A estrada que estamos vendo através das câmeras de monitoramento de trânsito fica no México e é famosa por dois motivos. Primeiro, por ter a fama de ser assombrada, e segundo, por ser o palco de vários acidentes. E ninguém sabe dizer ao certo qual fama veio primeiro, mas nessa filmagem vemos o que parece ser a demonstração dos dois casos. Durante a noite, uma silhueta branca quase transparente surge parecendo flutuar pela rodovia, e em pouco tempo acaba se desfazendo, nos deixando com a pergunta do que seria aquilo. Apenas um reflexo de luz ou algo do além? Infelizmente, isso não temos como saber, mas uma certeza que podemos ter é que algo sinistro e bem real aconteceu logo em seguida assim que o vulto desapareceu. Minutos depois, ali, naquele mesmo lugar, um motociclista perdeu o controle da moto e precisou ser socorrido por uma ambulância, que felizmente constatou que o homem estava bem, com ferimentos superficiais. Mas independente do resultado da situação, várias pessoas, crentes no sobrenatural e seus poderes, disseram acreditar que aquele vulto que vimos instantes antes poderia ter provocado a queda do rapaz. O primeiro encontro costuma ser um momento romântico, mas nada saiu como esperado para esse casal no Novo México, que acabou se deparando com isso aí na praça em que estavam. It's so weird. Swing. Paranormal activity for sure, cause look, it's even twisting now. Durante o encontro, o casal fica impressionado com esse balanço se movendo, sem que nada aparentemente esteja causando seu movimento.
Apesar de ninguém ter uma explicação definitiva sobre essa filmagem, algumas pessoas chamaram a atenção para um pequeno ponto de luz que surge próximo do balanço, o que acabou levando vários comentários a cogitar uma manifestação espiritual naquele parque. It's so weird. Paranormal activity for sure, cause look, it's even twisting now. Enquanto investigavam esse antigo hotel considerado assombrado, os caras do canal My Haunted Hotel acabaram filmando um sinistro movimento no meio da noite. Além de vultos sinistros e barulhos pelas paredes, as pessoas que frequentam esse local também contam se sentirem observadas por esse boneco sempre que estão na sala. E de acordo com a história e a filmagem, mesmo estando protegido por um vidro, o boneco teria se movido sozinho, assustando toda a equipe que assistia pelos monitores. Você acredita que espíritos e entidades podem se manifestar através de brinquedos como esse boneco? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhado pelo canal Chills aqui no YouTube, um dos seus seguidores encontrou uma intrigante filmagem na câmera de segurança da sua garagem. O dono da filmagem não faz ideia do que possa ser essa luz que atravessa bem na frente da câmera, mas acredita que possa ser um orbe de energia ou alguma outra manifestação do paranormal. Mas e pra você, o que poderia ser essa coisa? Existem imagens capazes de assombrar o nosso sonho, ainda mais quando elas acompanham histórias misteriosas como a dessa fotografia. De acordo com a história, essa foto foi tirada dentro de um antigo hotel abandonado que sempre teve a fama de ser assombrado. E antes mesmo de ser deixado às moscas, muitos hóspedes reclamavam de sons estranhos, vultos pelos corredores e cômodos extremamente frios, mesmo no verão. E ainda segundo a lenda, esses eventos considerados sobrenaturais na época foram a princípio causa do fechamento do hotel, cujo nome foi esquecido pelo tempo, mas que ainda está de pé em Ohio, nos Estados Unidos. E agora eu lhe pergunto, você acredita que uma máquina fotográfica seria capaz de registrar algo do além, alguma coisa invisível aos nossos olhos? E você conhece algum caso onde isso tenha acontecido? Gravado por um homem chamado Oliver e compartilhado pelo canal Nux Top 5, essa filmagem mostra um momento aterrorizante em que o dono da casa se deparou com essa sinistra figura na sala. Oliver contou que começou a filmagem pois ouviu barulhos estranhos vindos da sala, e como sabia que estava sozinho, foi até lá gravando tudo, o que acabou rendendo a filmagem do que parece um ser de chapéu que desaparece logo em seguida. What the hell? Assim que compartilhou a filmagem, muitas pessoas lembraram da lenda do Hatchman, uma figura sombria que apareceria na casa das suas vítimas dando esses sustos e perturbando o sono de todos os moradores do local. O que também parece estar acontecendo, já que o homem admite que tem problemas para dormir e pesadelos vívidos que o fazem acordar durante as madrugadas e não conseguir dormir mais. E toda a história, junto com a filmagem, fazem desse um caso misterioso e assustador sobre o lendário Hatchman. Durante uma forte tempestade que causou várias inundações no Peru, um canal de televisão cobria a enchente em um dos pontos da cidade quando, sem perceber, acabaram gravando alguma coisa inexplicável bem atrás da repórter. Desde o assentamento humano Santo Domingo, Comité 6, mira a escalera, como poderia bajar aqui uma pessoa, anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira.
Ao vivo, durante a reportagem, a figura passou quase despercebida e poucas pessoas conseguiram ver. Mas agora, com a situação gravada, podemos ver bem que alguma coisa coberta de lama parece subir as escadas bem atrás da mulher. Desde o assentamento humano Santo Domingo, Comitê 6, mira a escalera, como poderia bajar aqui uma pessoa, anciano, os niños, como poderiam bajar, mira. Após a gravação viralizar na internet, tanto o cinegrafista quanto a repórter que estavam no local já disseram que não viram nada e nem ninguém lá na hora, o que tornou muito difícil de imaginar que fosse apenas uma pessoa tentando fugir da enchente, já que, se esse fosse o caso, é muito provável que eles teriam visto. Mas, se não era uma pessoa, o que mais poderia ser essa criatura medonha saindo da lama? E é essa pergunta que vem tirando o sono de muita gente por aí. Mas e você? Qual explicação daria para esse vídeo? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Uma garota chamada Casey é conhecida por todos os seus amigos por adorar macacos, e por causa disso, em seu aniversário eles resolveram dar de presente esse boneco. Só que o que ninguém esperava era que isso aí fosse acontecer. Oh my f***ing god, I swear to god, this thing just f***ing looked at me, oh my... Durante a abertura da caixa, Casey toma um grande susto ao achar que o boneco olhou para ela. E o mais sinistro de tudo é que, aproximando a imagem, também temos essa impressão. Segundo a garota, apesar do susto inicial, nada de estranho voltou a acontecer nos dias seguintes, mas ela diz estar sempre de olho para gravar caso algo fora do normal venha a acontecer. Enquanto visitava o antigo porão que tem a fama de ser assombrado, esse homem acabou sem querer e sem perceber filmando algo misterioso. Lá na hora ele não chegou a perceber nada e realmente é bem difícil de ver qualquer coisa. Mas passando em câmera lenta e com zoom, vemos essa névoa branca passando rapidamente na frente da lanterna. É praticamente impossível dizer com certeza o que pode ser isso que acabamos de ver. Mas, na opinião de algumas pessoas que acreditam no sobrenatural, lugares como esse, com fama de serem assombrados, muitas vezes são o palco de fenômenos como névoas surgindo e desaparecendo do nada. Névoas que às vezes chegam a ter a forma de uma pessoa. Desconfiados que sua filha tinha um amigo imaginário, a família dessa casa instalou câmeras de monitoramento em todos os cômodos. E o que eles acabaram filmando deixou todo mundo preocupado. De início, a menina parece estar apenas falando sozinha, o que confirmaria a teoria de que ela tem um amigo imaginário. Mas as coisas ficam realmente esquisitas quando uma força invisível aos nossos olhos começa a puxar as coisas que estão na mão da garota. Apesar da bizarrice das imagens, a família acredita que a própria garota esteja fazendo aquilo. Mas nos comentários que vêm surgindo pela internet, várias pessoas ficaram verdadeiramente assustadas com esse vídeo e dizem acreditar que algo mais obscuro do que um simples amigo imaginário possa estar conversando com a menina. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo junto com um amigo, essa influencer, conhecida como Millie George, contava para o cara que acredita que sua casa está sendo assombrada, porque sempre percebe a porta se movendo sozinha sem nenhum motivo. E como seu amigo duvidou da história, ela se posicionou de uma forma em que pudesse mostrar o tal fenômeno acontecendo para ele. This was 5 nights ago, by the way. Yeah, no, look. Okay, so... Alright, yeah, I'm watching. Right, the door opens.
Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way! How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. You're joking. Bro, this is like The Ring. And then, No. look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. Enquanto conversavam, a porta começa a abrir e fechar aparentemente sozinha, deixando o cara e todos que assistiam a live incrédulos. Só que isso não era nada perto do que estava por vir logo em seguida. Shitting myself. Look. Oh my god, you're joking! You're lying! No way! Look, there's a f***ing head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come up Where's the little online. Chinese kid in there? And then I then walk over. At this point, I then walk in. I walk over to the door because everyone was saying there's someone behind me, and this doesn't show on the live. It's been cut, and I'm straight outside again. So it's like the camera stopped working. Bro, why is there a Chinese ghost in your yard, bro? De repente surge uma criança bem atrás da mulher, lá perto da porta, apavorando o cara que não consegue acreditar, e diz que Millie só pode estar armando tudo aquilo. Mas a mulher nega e continua afirmando que sua casa está assombrada. Enquanto se preparava para dormir, a família dessa casa foi interrompida pelo som da campainha e, desconfiados pelo adiantar da hora, foram verificar as imagens da câmera de segurança ao invés de abrirem a porta. E foi com isso aí que eles se depararam. Bem na frente da porta estava essa figura com uma máscara assustadora toda rachada de uma boneca. E como não era a época de Halloween ou qualquer outra data que pudesse explicar alguém fantasiado fazendo uma brincadeira, a polícia foi chamada. Só que acabou chegando tarde demais, pois a pessoa mascarada já tinha ido embora, levando consigo o mistério de quem ela era ou o que queria. Agora me diz, o que você faria se passasse por uma situação dessas? Abriria a porta por curiosidade ou não abriria de jeito nenhum? Eu adoraria saber a sua reação aqui nos comentários. Enquanto participava de uma confraternização da empresa onde trabalha, o morador dessa casa recebeu um alerta de presença na câmera de monitoramento na frente da sua porta. E quando assistiu pelo celular o que a câmera estava captando, foi isso aí que ele viu e ouviu. Segundo a história contada pelo homem, não havia ninguém na casa naquele momento que pudesse verificar o que estava acontecendo. Mas, pelo que parece, não tem nada e nem ninguém na frente da porta. Mas um som, parecendo um choro de criança numa versão mais sinistra, é ouvido a todo momento, tornando a filmagem bem sinistra, já que não parece ter nada ali para emitir esse som, apesar da câmera continuar detectando uma presença no local. Nos comentários, algumas pessoas lembraram da famosa lenda da Chorona, um mito sobre uma mulher fantasma que caminha pelo mundo dos vivos lamentando a perda dos seus filhos, lamentando com um choro perturbador como esse. Às vezes, as situações mais misteriosas acontecem quando não tem ninguém por perto para ver, e um excelente exemplo de um desses casos é o que aconteceu com esse carro estacionado na garagem. Sem nenhuma razão aparente, parte do carro se destrói sozinho, protagonizando uma situação que seria impossível de acreditar se não fosse pela câmera de segurança da garagem. A filmagem foi compartilhada pelo dono do veículo, que disse ter imaginado que alguém tivesse batido em seu carro e ficou extremamente surpreso ao ver a gravação,
que ele teria postado logo em seguida em busca de alguém que consiga explicar o que pode ter acontecido ali. Então, se você tiver alguma teoria que possa explicar isso, não deixe de compartilhar com a gente aqui nos comentários. Um outro evento misterioso e ainda mais assustador filmado pelas câmeras de segurança de uma garagem foi o que aconteceu com esse carro no meio da madrugada. Com o veículo vazio e sem ninguém por perto, a luz interna do carro acende sem motivo aparente algum, e logo em seguida a porta também se move, abrindo sem ser tocada, rendendo uma situação que deixou o dono da casa totalmente confuso, sem fazer ideia de como uma coisa dessas seria possível. E a filmagem é tão estranha que muita gente, incluindo o dono da gravação, deixou passar um estranho detalhe que acontece logo no início da filmagem. Além de toda a bizarrice que acontece no carro, ao que parece, aquela decoração do jardim também se move sem ser tocada, indo parar de forma misteriosa no chão. E toda essa história tem feito muitos daqueles que creem no sobrenatural acreditar que o carro, ou até mesmo o quintal inteiro, seja mal assombrado. Enquanto voltava para casa durante a madrugada, essa mulher percebeu que uma das casas da rua em que ela passava estava pegando fogo e correu para tentar ajudar. A mulher bate desesperada na porta enquanto é gravada pela câmera de segurança, e em pouco tempo é atendida por um dos moradores da casa. Assim que vê as chamas, o morador da casa retira toda a sua família a tempo de evitar o pior, que, segundo o próprio morador, poderia ter acontecido, já que todos dormiam sem perceber que a casa estava em chamas, e só acordaram por causa das batidas da mulher que passava pela rua. Uma das histórias mais intrigantes que assombra a internet é a dessas imagens que teriam sido feitas por uma câmera de trilha instalada em uma das árvores de uma reserva florestal no Canadá. Segundo a história, que começou a ser contada primeiro no Reddit e depois em outras redes sociais, um biólogo instalou uma câmera para monitorar a vida selvagem, mas quando foi buscar o aparelho, se deparou com essas imagens de um patrulheiro carregando nos braços o que lembra muito um alienígena, ou pelo menos a forma como eles ficaram famosos no cinema. E apesar de algumas pessoas acharem que o guarda está carregando um boneco, muita gente ficou com medo que fosse tudo real. Mas e você? O que acha? Qual a sua opinião sobre essas fotos? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ficar sabendo sempre que casos assustadores como esses surgirem por aí. Muito obrigado pela companhia e bons pesadelos!